seguinte: após o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decretar lockdown para alegadamente conter o avanço da Covid-19, o Conselho Regional de Medicina enviou nesta segunda-feira nota contrária às medidas sanitárias implementadas pelo governo. O conteúdo também está no site oficial da entidade. Na nota, o CRM diz que tal medida já se mostrou ineficaz, condenada até mesmo pela própria Organização Mundial da Saúde, nas palavras do Dr. David Nabarro. O lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres. O Conselho do Distrito Federal cita o Amazonas como exemplo negativo da medida. Estado com maior índice de isolamento social do Brasil, apresentou o maior número de internações e mortes por Covid-19, cerca de 30 a 45 dias após o primeiro lockdown, sendo ainda mais imediato após o segundo, configurando mais uma evidência do fracasso dessas medidas extremas de restrição, diz o texto. Para o CRM, ações preventivas eficazes estão relacionadas a campanhas de educação sobre medidas individuais de higiene, uso de máscaras, distanciamento social, vacinação populacional e ostensiva fiscalização por parte do governo, mas nunca pela decretação de lockdown. Fiuza. Até que enfim, né? Até que enfim, essa nota do CRM, do DF, tem que ser emoldurada, né? Tem que ser distribuída para o mundo inteiro, né, como ali uma luz de honestidade dentro da classe médica, né? Parabéns, então, ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, que está assumindo a responsabilidade pela constatação do que se passa. Eles não estão inventando nenhuma roda. A gente tem citado aqui os estudos mostrando que as áreas mais trancadas são as de pior enfrentamento à pandemia, porque é um trancamento indiscriminado, um trancamento cego, irracional, que não defende ninguém desse micro-organismo, né? Agora, esses secretários, eles são os hipócritas, né? Isso aí é um bando de hipócritas, né? Eu espero, Vitor, assim, sinceramente, que essa gente seja responsabilizada por essa politicagem que está fazendo em cima da vida das pessoas, né? Tentando aí surfar contra o governo federal, porque eles sabem que isso dá manchete, né? Por que é evidente essa má-fé? Por que é evidente essa demagogia? Porque eles estão dizendo, se ressentindo, né, falsamente, de uma ação de coordenação do governo federal. Ora, meus caros, né, todos sabem que o governo federal foi imobilizado pelo Supremo Tribunal Federal nas ações sobre o funcionamento da sociedade, né? Eu já li, inclusive, a decisão aqui uma vez nos Pingos, e posso ler de novo também, porque eles, vem o presidente do STF, Luiz Fux, dizer assim, não proibimos ninguém de nada. Eles ficam em cima dessa retórica, numa desinibição sem fim, e vem os checadores dizendo que não, o STF não proibiu nada. E esses hipócritas desse secretário de saúde fazendo a mesma coisa, né? Isso, aquele movimento de governador para pedir dinheiro, mais dinheiro do governo federal, e o movimento para culpar o governo federal. Tome vergonha nessa cara. Faça alguma coisa pelas pessoas, faça alguma coisa pela população. Agora, o que me espanta, Vitor, é mais do que isso tudo, né? Por exemplo, a gente viu agora essa nota do CRM, né? Leiam, releiam a nota do CRM, Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, né? Existe luz, existe honestidade no horizonte. Agora, eu pergunto o seguinte, as UTIs estão cheias. Por que esses personagens fantasiados aí de secretários de saúde, esses panfletários, por que ninguém discute tratamento precoce? Por que ninguém discute? Ah, não, porque não é ciência. A ciência é lockdown? Lê a nota do CRM aí. Lê os estudos de Stanford. Lockdown é ciência aonde? É ciência em lugar nenhum, é ciência na cara de pau dessas pessoas. Agora, por que o tratamento precoce com coquetel antiviral não pode ser discutido? Ele é ciência consolidada? Não, mas ele tem uma série de estudos sérios. Então, saiam desta hipocrisia, vejam os médicos, né? Quebrem essa muralha de mentira que o país está vivendo, o país e o mundo. Né? Vejam o que estão prescrevendo os médicos aí da alta burguesia. Prescrevem ou não prescrevem ivermectina? Deixem de ser hipócritas. Então, se nós estamos, de fato,
né, no momento de contágio e expansão, e o lockdown não salva ninguém de nada, só destrói vidas, e inclusive a saúde das pessoas, por que não se discute a sério o incremento das experiências? Não é esse discurso de panaceia da vacina. A vacina também é um experimento. A vacina também está em processo como parte de uma ação que é parte do enfrentamento, né? Uma imunização ainda incipiente, ainda relativa, etc. Mas essa é tratada como panaceia. Cara e com alto risco, mas é tratada como panaceia. E os estudos com o coquetel de antivirais, que todo infectologista sério sabe que tem substância, que devem ser levados em conta, né, que é uma literatura em processo, mas que indica a possibilidade de bons resultados. Por que isso virou tabu? Por que isso virou pecado? Por que os médicos consagrados prescrevem isso escondido? E só falam ao vivo que é para dar vacina e fazer lockdown? O que é isso? É lobby? Eu custo acreditar que isso seja lobby. Então saiam dessa cara de pau, saiam dessa máscara absurda de politicagem diante de uma situação de emergência sanitária, de uma tragédia, e discutam o tratamento precoce para esvaziar as UTIs. Diga, Ana. Vitor, a gente vai repetir aqui até o final dessa pandemia, né? Não custa nada, está ali na internet a declaração de Great Barrington, uma declaração aí feita por, agora já assinada por milhares de médicos no mundo, mas encabeçada por cientistas e médicos de Oxford, de Harvard, se eu não me engano, e de Stanford, dizendo que o lockdown não funciona. É necessário segregar os grupos de risco, as pessoas com comorbidade, os mais idosos, mas que você trancar pessoas saudáveis, que isso não funciona, não apenas em relação aí ao enforcamento da economia, mas ao próprio caminho do vírus e da imunidade de rebanho. Eu mencionei na sexta-feira o professor da Universidade de Alberta, no Canadá, que escreveu um artigo científico ano passado a favor aí do lockdown, dizendo que o lockdown funcionava e que recentemente, já no final de 2020, ele olhou de novo e analisou toda a metodologia do lockdown, todos os dados colhidos através do ano de 2020 e mudou de ideia e disse que agora ele é radicalmente contra o lockdown. O nome dele é Ari Joffe. Muita gente me perguntou nas minhas redes sociais, é Ari Joffe, Joffe, e o artigo dele está na internet para todo mundo ver. Também essa semana, Vitor, o próprio Fórum Econômico Mundial apagou um tweet do ano passado, onde eles diziam que o lockdown estava aí melhorando as cidades, né, através do mundo. Eles apagaram o tweet e avisaram que iam apagar o tweet porque os lockdowns não estavam melhorando as cidades aí no mundo. Ou seja, tá tudo aí. O pessoal que grita ciência, 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 mas como o Fiuza muito bem colocou, na hora de discutir o tratamento precoce, aí não pode nem discutir. É proibido, é crime hediondo, não pode nem discutir. Hoje no Brasil e também no mundo, qualquer discussão que vá contra a turba do politicamente correto, a turma da tolerância, mas que não toleram uma discussão democrática saudável, virou crime hediondo. A Organização Mundial de Saúde já disse que o lockdown também não é eficaz. Tem a declaração de Great Barrington, tem vários aí analistas científicos, infectologistas no mundo aí dizendo que não há ciência atrás do lockdown. Portanto, esses políticos e governantes que ainda defendem o lockdown, depois de tudo isso que a gente viu e que não existe dados atrás do lockdown, quem continua defendendo isso só pode ser mau caráter, Vitor. Não tem outra explicação. Você querer enforcar
a economia, você querer trancar as pessoas em casa, as crianças em casa, e não deixar que o debate saudável siga o seu caminho, que é o quê? Uso de máscaras, distanciamento social, segregação de grupos de risco, de idosos. Esse sim é o debate saudável. Simplesmente bater o martelo, bater a mão na mesa e dizer que lockdown, ainda mais um lockdown nacional, isso aí é loucura, Vitor.